A ONU alertou que os assentamentos israelenses nos territórios palestinos constituem um crime de guerra. Nos últimos anos, a construção de novas casas por israelenses no território aumentou. A expansão dos assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados constitui um crime de guerra e ameaça qualquer possibilidade prática de um Estado palestino viável. A advertência foi feita nesta sexta-feira pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk. Estamos publicando um relatório sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada, detalhando a drástica aceleração na construção de assentamentos, junto com a opressão, violência e discriminação contra os palestinos. Nesta semana, houve relatos que Israel planeja construir mais 3.476 casas nos assentamentos ilegais de Ma'ale Adumim, Efrate e Kedar, em mais uma violação do direito internacional. No período incluído no relatório de novembro de 2022 a outubro de 2023, cerca de 24.300 novas moradias foram acrescentadas aos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Esse é o maior número registrado desde o início do censo em 2017. Isto inclui cerca de 9.670 em Jerusalém Oriental, de acordo com o relatório. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, após os ataques sem precedentes do movimento palestino em território israelense, também eclodiram incidentes violentos na Cisjordânia ocupada. Mais de 490 mil pessoas vivem atualmente em assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional. No contexto da guerra em Gaza, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, reafirmou no final de fevereiro que novos assentamentos são contraproducentes para alcançar uma paz duradoura. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou o rival Donald Trump na sua mensagem ao parlamento do país ontem à noite. Biden acusou o republicano de curvar-se a Vladimir Putin e alegou que a liberdade e a democracia estão sob ataque nos Estados Unidos. O discurso sobre o Estado da União de Joe Biden atacou Donald Trump diretamente. O presidente dos Estados Unidos se dirigiu na noite de quinta-feira ao Congresso num pronunciamento no qual destacou os contrastes com seu antecessor antes das eleições de novembro, quando muito provavelmente se voltarão a enfrentar. Biden quis se diferenciar de Trump em um dos temas que mais gera debate na campanha, a migração. E se meu antecessor estiver assistindo, em vez de fazer política e pressionar os membros do Congresso a bloquear o projeto de lei, junte-se a mim e diga ao Congresso para aprová-lo. Nós podemos fazer isso juntos, mas isso é o que não vou fazer. Não vou demonizar os migrantes dizendo que estão contaminando o sangue do nosso país. Não vou separar famílias. Não vou bloquear a entrada de pessoas por causa de sua fé. Biden também acusou o rival de se curvar a Vladimir Putin, depois de Trump ter dito que deixaria a Rússia fazer o que quisesse com alguns aliados da OTAN. O democrata convidou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, para o seu discurso, no dia em que o seu país aderiu formalmente à OTAN, e também está pressionando o Congresso para aprovar um pacote de ajuda à Ucrânia. O conflito no Oriente Médio também esteve presente no discurso de Biden. Manifestantes carregando bandeiras palestinas se reuniram perto da Casa Branca e outros bloquearam uma avenida que leva ao Capitólio. O comboio de Biden seguiu uma rota que evitou a mobilização. O presidente anunciou que ordenou aos militares dos Estados Unidos que estabeleçam um porto na faixa de Gaza para transportar mais ajuda humanitária ao território palestino sitiado, uma vez que o apoio de Washington a Israel irrita o eleitorado muçulmano e os eleitores de origem árabe. A liderança de Israel diz o seguinte: a assistência humanitária não pode ser uma consideração secundária ou uma moeda de troca. Proteger e salvar vidas inocentes deve ser uma prioridade. Ao olharmos para o futuro, a única solução real para esta situação são 2 estados. Biden também colocou em destaque os direitos reprodutivos das mulheres, depois que o Supremo Tribunal, de maioria conservadora, anulou a garantia constitucional do aborto.
O presidente ainda defendeu que os Estados Unidos vivem a maior recuperação econômica da história sob sua presidência, depois da pandemia de Covid-19. A Venezuela convidou a União Europeia para atuar como observadora das eleições presidenciais que vão acontecer no dia 28 de julho. Diversas outras entidades internacionais também receberam o convite de Caracas. A autoridade eleitoral venezuelana anunciou nesta quinta-feira que convidou a União Europeia como observadora das eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro deverá tentar a reeleição. Os membros do bloco foram convidados a participar como observadores eleitorais, desde que cumpram os requisitos e a normativa constitucional e legal estabelecida, disse Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral. A lista de convidados também inclui Nações Unidas, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, os BRICS, a Comunidade do Caribe, CARICOM, a União Interamericana de Organismos Eleitorais e a União Africana. A participação europeia faz parte do acordo assinado pelo governo venezuelano e pela oposição no ano passado em Barbados, para a realização de eleições livres e justas em 2024. Uma missão da União Europeia foi enviada nas últimas eleições, em 2021, para escolher prefeitos e governadores. Os observadores identificaram melhorias no sistema de votação, mas também alertaram para irregularidades, como o uso de recursos públicos na campanha, a arbitrária suspensão de candidatos e a instalação de postos de controle do partido do governo nos centros de votação. A presença da União Europeia no país terminou abruptamente, depois de Maduro rotular os enviados do bloco como inimigos e espiões. O presidente da Venezuela aparece como candidato natural do chavismo, enquanto aumentam as dúvidas sobre quem vai representar a oposição. Maria Corina Machado, principal opositora de Maduro, foi inabilitada de exercer. Nesta semana foi realizada a Feira Nacional dos Brinquedos, na cidade de São Paulo. O evento foi acompanhado pela Bruna Laís, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Jogos, palestras, personagens e brinquedos interativos. O Paraíso da Criançada foi apresentado nesta feira em São Paulo, organizada pela BRIM, Associação Brasileira dos Brinquedos. E que criança não gosta de meter a mão na massa? Esse ano, as empresas querem apostar também em um brinquedo do tipo Faça Você Mesmo, que é o que estimula a coordenação e a interação entre pais e filhos. São itens que a gente gosta muito de trazer isso da criança montar, da criança fazer, né? A gente tem bastante itens de slime para fazer, a gente tem kits de pulseirinha que a criança monta a sua própria pulseira. Então essa é a pegada que a gente sempre teve, que é bem legal. E os produtos desse ano também trazem essa diferenciação. E se engana quem pensa que uma Feira Nacional de Brinquedos é só para criança. Na verdade, também tem muitos itens de colecionadores, jogos de carta e tabuleiro para os adultos. A gente aproveitou que estava de férias aqui em São Paulo e viu a oportunidade de tentar vir aqui conhecer mais jogos de tabuleiro, não somente focar em brinquedo, para conhecer umas novidades que as editoras estão trazendo. A gente já tem uma coleção bem gordinha, tá até quase não cabendo em casa. Então a gente tem o hábito de jogar só nós dois, a gente tem o hábito de jogar em família, em amigos, então a gente curte bastante há um bom tempo. Sempre tem uma oportunidade para jogar jogos de tabuleiro, a gente tenta encaixar. E uma pequena doceria escocesa levou seus produtos para a cerimônia do Oscar. A confeiteira idealizou 6 chocolates veganos inspirados nos filmes que disputam uma estatueta. A história de Fiona poderia virar um filme. Uma chocolatier vegana de uma pequena cidade portuária escocesa recebe a tarefa de produzir os doces para a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, em 10 de março. Ela ainda tem dificuldades de acreditar que seus chocolates serão servidos aos indicados nas principais categorias. O Oscar surgiu quando fui abordada pela empresa que monta sacolas de presentes e eles perguntaram se eu gostaria de participar. Não acreditei. Na verdade, pensei que era trote quando me contataram pela primeira vez. Pensei, sou uma marca tão pequena, tão nova, mas sim, é real. Fiona, apaixonada pela 7ª arte, assistiu aos filmes indicados ao Oscar, com um caderno na mão para fazer anotações.
Foi assim que a confeiteira idealizou 6 chocolates veganos, inspirados nos filmes que disputam uma estatueta do Oscar. Semelhante a uma bola de fogo, o doce dedicado a Oppenheimer, um drama com 3 indicações sobre o criador da bomba atômica, é uma trufa amarela e laranja, coberta por um caramelo espumoso. Quando você morde, sente um toque de pimenta e meio que aquece sua língua. É quente como uma explosão. Para Barbie, ela pensou em um bombom rosa em forma de coração. Para o filme Maestro, o doce foi enfeitado com notas musicais elaboradas com manteiga de cacau, às quais ela adicionou sal e pimenta. Antes de fechar cada uma de suas caixas, a chocolatier inclui uma nota que explicava sua inspiração. Seus chocolates veganos, sem produtos lácteos, ovos ou álcool, farão parte das valiosas sacolas de presentes oferecidas aos principais indicados ao Oscar. Em sua microempresa de luxo, Fiona não utiliza plástico. Ela destaca a utilização de produtos orgânicos na apresentação dos doces. E neste Dia Internacional da Mulher, a repórter do nosso jornal Brasil News, Pamela Cristina, entrevistou mulheres que ocupam cargos de liderança. Figuras femininas ainda são minoria no comando das empresas, mesmo compondo a maior parte da população. Elas representam 51,5% da população brasileira e formam 41% da mão de obra no mercado nacional. Mas apenas 39,1% ocupam posições de liderança. O Dia Internacional da Mulher, reconhecido pela ONU há 49 anos, é uma data que ultrapassa fronteiras e culturas. Além de celebrar a luta das mulheres trabalhadoras, ele nos convida a refletir sobre o papel fundamental que as mulheres desempenham no mercado de trabalho. Ana Winkler, gerente de recursos humanos da Sodexo, empresa que adota políticas de incentivo à liderança feminina, destaca o impacto que as mulheres em cargos de liderança têm na cultura organizacional das empresas e na sociedade como um todo. Em entrevista exclusiva, ela compartilha sua visão. Já existe uma comprovação de que empresas que são diversas produzem muito melhor e com muito mais qualidade. Então, a diversidade traz, sim, esse potencial para as organizações. Pode inspirar as pessoas a usarem, né, toda a capacidade, as competências femininas para tornar os ambientes menos agressivos, mais acolhedores, mas não no sentido romantizado, e sim no sentido de que a gente está olhando para o outro, vendo o melhor do outro e trabalhando para que ele cresça dentro das suas fortalezas. Isso é o diferencial feminino. Ana também fala sobre os desafios enfrentados pelas mulheres em ambientes corporativos e destaca seus objetivos para o futuro. Como mulher, né, a gente já tem vários desafios que vêm acoplados, né, à nossa ascensão no mercado de trabalho. Um dos grandes desafios foi provar, né, a minha competência no processo, né, num mundo muito machista, né, com muitos homens, mas eu tive bastante apoio nesse processo. E acho que o grande desafio que eu tenho hoje é possibilitar que a gente traga mais mulheres para o mercado de trabalho, que a gente possa fazer com que os caminhos de ascensão sejam mais fáceis, para além da diversidade e inclusão, mas para o pertencimento, para o respeito que essas mulheres podem ter dentro do mercado de trabalho. Quem também conhece bem os desafios enfrentados por milhares de mulheres brasileiras é Daniela Garcia, diretora de operações em uma multinacional do ramo da eletromobilidade. Segundo ela, apesar da área ainda ser dominada por homens, é possível crescer. Mas o ponto mais importante aqui é a gente entender que, apesar de ser uma indústria majoritariamente masculina, a gente tem muita oportunidade de adicionar valor, de gerar valor e, ao mesmo tempo, apoiar outras mulheres que querem avançar nessa indústria. Com esse objetivo, ela e colegas do mercado iniciaram neste ano a EV Women Association, associação que tem como objetivo apoiar as mulheres que almejam a liderança nesse setor. E o EV Woman é uma associação de mulheres na liderança no mercado de eletromobilidade. Então, a gente vem enfrentando aí ao longo dos anos desafios que a gente entende que têm suas particularidades, e nosso objetivo é mentorar, desenvolver, proporcionar uma rede de apoio e também mobilidade dentro das carreiras de eletromobilidade em toda a América Latina. A associação, que foi lançada hoje,
pretende alcançar essa população por meio das redes sociais e, futuramente, realizar eventos presenciais. A fundadora ressalta que a intenção é dar oportunidade às mulheres para se destacarem por sua habilidade e não apenas como figuras representativas. A Viúma, ela tem um papel de preparar as mulheres para que elas sejam convidadas e almejadas pela sua capacidade e pelo seu posicionamento na indústria. Que o dia 8 de março seja também uma celebração do protagonismo feminino na liderança do mercado de trabalho. E o Brasil News de hoje fica por aqui. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. E voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana a todos. Até lá.